Olá, 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 boa noite. boa Ó, foi rápido, noite. todo mundo aqui. boa noite, menina. Boa noite, Esperar pessoal. o Tudo pessoal bem? entrar Tudo aqui bem? pra gente. Hoje a noite vai ser boa, hein? Hoje vai Hoje ter vai. muita Coisa boa. Hoje vai. palavra, não é? Muitas dúvidas. Obrigada pelo convite, menina. É um prazer muito grande. O prazer é todo nosso. Eu até estava pensando aqui, não sei para que eu vou apresentar a Roberta, porque todo mundo já conhece, É verdade. É todo verdade. mundo já foi aluno da Roberta nos cursos, mas a gente vai apresentar para seguir o protocolo. Nós, inclusive, também fomos aluna. Sim, no curso de PM de seios, né? Exatamente. Então Então, vamos lá. gente, quem já é dono de clínica aí, quem tá querendo abrir a clínica, eu acredito que vai ser muito legal aí, vão ter muitas informações. E não percam a oportunidade aí de fazer as perguntas durante a live, tá? Só Eu ir acho que perguntando. radiologista também, a gente vai dividir algumas perguntas aqui que são interessantes, né? Até para a gente poder conversar com os donos de clínica também, né? Então, vamos lá. Gente, a professora Roberta, ela tem um currículo muito, como que eu posso dizer, maravilhoso, né? Ela tem a formação especialista em radiologia e ortodontia. Ela é mestre e doutora, mestre em orto pela USP e doutora em radiologia e estômato pela USP. Ela é coordenadora e professora do curso de especialização em radiologia odontológica pelo Instituto Mondelli de Odontologia, né? Então, quem não sabe, ela é professora também de especialização aí em Bauru, não é? E Bauru? no Instituto Mondelli, isso mesmo. E ela ministra aí cursos, né? Que, como a gente sabe, aí pelo Odonto Preto e Branco, cursos de excelência, né? Que a gente sempre indica, quem fez vai indicando aí para os próximos radiologistas, que são cursos que estão aí até hoje, né? No final a gente Com vai falar um certeza. pouquinho dos cursos. Combina? E E para a gente começar, eu queria que você contasse para a gente se você sempre teve essa ideia de ser dona de clínica ou se foi uma coisa, uma oportunidade que surgiu. Se você, quando você fez a especialização, você já almejava ser dona de clínica ou você pensava em ser uma laudadora, né? Qual foi o seu objetivo? bom, nunca, na verdade, estava nos meus planos quando eu comecei a estudar, assim, quando eu comecei a especialização. Achei que fosse ser uma laudadora e não uma dona de clínica. Nossa, olha que surpresa. Na verdade, quis que realmente eu ficasse ali com o pé na radiologia. Quando eu comecei a radiologia, eu fiz a rádio e a ordem e ao mesmo tempo, porque quando a gente acaba de se formar, a gente tem aquela ideia de, ai, quero ter consultório. Como assim? Eu sou dentista e vou pôr a luva, eu não vou atender paciente e, né, eu vou ficar no computador. Então, aquilo ali ainda para mim era estranho, sabe? Eu falei, não, vamos fazer ortodontia e vou fazer na rádio. Só que aí eu fui pegando um amor pela radiologia. Fiquei uns anos no consultório fazendo ortodontia, fiz meu mestrado em ortodontia também, mas não era aquilo ali que eu gostava de verdade. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar, estava 2D, eu sou da época do 2D, e aí quando veio o 3D para Bauru, que foi uma grande revolução aqui, era o primeiro tomógrafo de Bauru, que era um iCat na época da CAV, não sei se vocês Aham, conhecem, né? Muita gente trabalhou com ele no começo ali. Acredito aham. E ainda trabalha, muita gente ainda lauda com a iCat. que o tomógrafo veio para cá e eu participei do treinamento aqui na FOB USP com o professor Frazão. Tem muita gente que conhece ele também, ele é muito bom. E eu participei desse treinamento, tive a oportunidade de trabalhar com os médicos, que na verdade foram os médicos que compraram o equipamento aqui em Bauru, não era nem dentista, para investir, eles precisavam de laudador odontológico, né? E eu não tinha ainda o título de especialista e eu trabalhei junto com o Dr. Casal, falecido já, que é um professor excelente aqui da FOB USP, da USC aqui de Bauru também. E fiquei 2 anos trabalhando com ele
E nesse meio tempo ali, eu tive a oportunidade de convidar para laudar e posteriormente, você conhece muita gente em Bauru, você tem contato, você não quer ser sócia também? Foi uma coisa que me pegou um pouquinho de Nossa, que legal. surpresa. Então não estava E eu, nos seus planos, né? Foi uma oportunidade que surgiu. não estava mesmo. E aí, na época, assim, eu não tinha dinheiro para. Eu vou contar até um negócio interessante, porque tem gente que acha que, eu vou montar uma clínica e eu poderia ter deixado passar essa oportunidade. Uma baita oportunidade. Aham. Eu tinha um Gol, eu tinha um Gol preto, eu vendi meu carro e também troquei a minha parte das cotas, né, da clínica por laudo. Então, eu fiquei trabalhando um bom tempo, na verdade, sem receber compra Caramba. parte da. Porque pegou de surpresa, não era uma coisa que eu tinha dinheiro ali para investir, eu era muito nova também, e então eu falei, vamos agarrar a oportunidade da maneira que der. E foi assim que aconteceu. E faz 11 anos que eu estou aqui na clínica de Bauru. Eu faço laudo de tomografia, não faço laudo de 2D mais. No traçado cefalométrico, 2D, fazia tudo. Aí agora depois eu só fico no 3D. Não, mas Não, você eu me foi muito lembro, corajosa. É isso, né? Que muitas pessoas têm essas oportunidades e acabam deixando passar, né? Por medo, por insegurança de se vai ter um retorno. Então, assim, você foi corajosa, você arriscou e graças a Deus deu certo aí 11 anos, muito, assim, é uma coisa inspiradora para ser falada, né? Porque muita gente tem essa oportunidade e realmente é que se a gente não. for pensar, ninguém tem, são poucas as pessoas, né, que têm o dinheiro para investir e montar uma clínica de radiologia, porque é um investimento muito alto, né? A gente está falando de um investimento aí de mais de 1 milhão. Então, acaba que precisa de coragem, né? Precisa. Que você fala, poxa vida, eu vou ficar um bom tempo investindo nisso, né? Porque eu trabalho nisso, para colher esses frutos, né? Então, tem que ser corajoso. E é o que eu falo, na verdade, quando você abre uma clínica radiológica, você acaba deixando um pouco de ser o radiologista e começa a ser empreendedor, que esse é o grande desafio, né? Que a gente não sabe ser, né? Assim, a gente vai aprendendo na raça, né? Nada de gestão, de marketing, você pensa que você vai gastar X, você gasta muito mais do que aquilo que você pensou, principalmente na hora de você montar uma clínica. É que eu tenho um sócio assim que tem um know-how muito grande, ele tem clínica há muitos e muitos anos. Então, ele já tem ali toda uma equipe muito grande ali que ajuda. Não foi uma coisa que começou ali do nada. A gente tem sócio ali que conhece do assunto. Isso é uma coisa importante também. Que já te deu uma segurança também para você montar, né? Porque Com de certeza. repente, se fosse dois aventureiros ali, você provavelmente Eu acho sentiria que quando você entra em insegurança. sociedade, um tem que complementar o outro, né? No que a habilidade de uma, às vezes um é melhor para ficar ali coordenando, o outro tem outra habilidade. Então, acho que a sociedade ela tem que ser complementar. Com certeza. Esse nós tínhamos pouquíssimos funcionários, pouquíssimos. E eu fazia as visitas, fazia essa parte comercial, eu ia lá com a pastinha, cada dentista falava, a gente tal, é a Radiofest, a gente faz o modelinho de gesso, na época era o modelo de gesso, a pasta de alimentação. Então, eu fazia essa parte comercial e essa parte assistência aos dentistas nessa com dúvida de laudo, e ele fazia mais essa parte de gestão, né? Faz, né? Até hoje. E é importante você falar isso, Pode falar. porque às vezes a pessoa já quer começar tendo 10 funcionários, né? E aí, assim, a pessoa tem que ter também, né, o dono estar ali, conversar com seus indicadores, sendo dentista, você cria uma autoridade ali com seus indicadores, né? Isso também é muito importante. Você cria uma proximidade, uma autoridade. Ah, não, essa pessoa que está vindo conversar comigo é a especialista que vai laudar meus exames, né? A pessoa se sente também mais segura para enviar os exames. Assim, o relacionamento dentista-radiologista é muito importante. Super. Porque tem dentista que não gosta de ter aquele contato com com o solicitante e não é por aí. Na verdade, não é por aí. É importantíssimo porque o dentista tem dúvida. Às vezes não tem laudo, às vezes ele está inseguro.
Então, assim, é muito importante esse relacionamento, principalmente para a clínica. Esse suporte ali ao dentista, você atender uma urgência, ele mandar uma mensagem, ó, meu paciente está com dor, tô mandando aí para sua clínica, beleza, pode mandar. Então, tem isso, e isso é muito importante, assim, isso... Até para você ter outros proximidade. feedbacks, né? Também. É. Assim, feedbacks às vezes de atendimento da clínica, porque às vezes, né, se o dentista não tem essa proximidade, ele simplesmente teve algum problema, ele vai parar de te mandar. Exatamente. Essa, Acho que você tocou num ponto importante, porque eu acho que são poucos os que vão parar para ligar lá na clínica e falar, ó, veio errado, ó, não gostei disso. Não é todo mundo que dá o feedback. Então, às vezes a pessoa simplesmente para de mandar. Então, eu acho que é importante você fazer pelo menos uma primeira visita para o dentista, para ele ter ali o seu contato e depois que você fidelizar ele falar assim, não, eu posso falar para ela que eu não gostei disso aqui, porque aí às vezes ela vai, né, me ouvir e tal. Então, eu acho que essa proximidade aí, dentista radiologista, principalmente no começo da clínica, ela é essencial. Não, com certeza. Porque aí o dentista ele vai confiar em você, ele vai confiar no seu laudo, ali na sua assistência. Então, assim, eu posso dizer que hoje tem muita clínica boa, hoje tem muita clínica que faz coisa com você, com equipamentos excelentes. Então, você fala, poxa, qual clínica que eu vou mandar? A clínica tem o melhor pós ali, eu posso dizer assim, a melhor experiência para o paciente. O paciente, ele fala, fui bem atendido, as pessoas, ele me pegou de um jeito com a minha boca. Então, o próprio paciente dá o feedback para o dentista, vai mandar ou não para sua clínica. Então, hoje não é só importante você ter equipamentos caríssimos de alta tecnologia, se você não tem um relacionamento humano, tanto com o paciente, tanto com o dentista ali, entendeu? Então, acho que isso... Eu acho que o sucesso da clínica é um conjunto, né? É um conjunto, não basta você investir na tecnologia, não basta investir nos melhores equipamentos de ponta, né? Você tem que ofertar ali também o que você falou, essa relação interpessoal, né? Essa humanização também no atendimento. Isso. A Isa leu meus pensamentos, eu ia falar exatamente isso, é um atendimento humanizado, né? Isso é muito, hoje em dia, é muito discutido em todos os setores da saúde, né? A humanização, porque senão fica parecendo que todo mundo é robô, né? E aí ninguém se fala, ninguém troca ideia e muitas vezes você acaba perdendo o cliente por conta disso, né? E o paciente, ele não entende qual tomógrafo que é melhor. Então, ele vai aonde ele é bem atendido. Então, você não tem que ganhar só o dentista, você tem que ganhar o paciente também, né? O dentista você ganha pelo tomógrafo, o paciente você ganha pelo atendimento. Então, você tem que ter os dois. Sabe o que acontece? Falando sobre isso, assim, os requisitos para você ter uma clínica radiológica de sucesso. Eu posso dizer que, além, claro, de você fazer aquele investimento inicial, você investir ali no detalhe da clínica. O que eu falo que é detalhe? É a maneira como a recepcionista recebe o paciente, faz o cadastro. Se ele fica muito tempo na sala de espera, se na hora que a técnica ali chama o paciente, se ela está sendo simpática, se ela é delicada, se você recebe o exame rápido, se o banheiro está limpo. Eu odeio quando eu vou numa clínica e a lixeira, ela está estourando com um monte de papel higiênico para fora da lixeira. Aquilo já me passa uma coisa muito ruim. Eu falo, poxa, que pessoal sem cuidado. Ou você vai beber uma água no teu copo, tem umas coisas assim. É uma coisa que passa essa falta de cuidado. Eu falo assim, você tem que ter no mínimo hoje um café de máquina, entendeu? Não adianta você falar, eu vou passar o café, né? Vou fazer. Não que não seja bom, é bom, mas você precisa constantemente estar fazendo um café novo para que tome um café quentinho. Mas é um investimento pequeno. Hoje você pode alugar uma clínica, Sim, verdade. Que o paciente vai lá, pega um expresso quentinho. Então, tudo isso aí conta muito. Dá para a gente listar bastante coisa da experiência do cliente. Detalhes, né, que fazem totalmente a diferença. A gente tocou em alguns pontos, que nem você falou, você fazia as visitas aos dentistas. Hoje em dia, você tem uma equipe de marketing que faz essas visitas, porque você já criou essa fidelização, ou não? Você continua fazendo, ou o seu sócio faz? Assim, Como você tem uma representante comercial, né? No começo,
Isso, a gente tem pouco funcionário, até porque, poxa, você está economizando, você tem que pagar equipamento, você tem que pagar a forma que você fez na casa, você tem que, enfim, tem muitos gastos. Então, no começo, é meio que tudo, né? Você tem a recepcionista e a que vai fazer o raio, então você se restringe a... Aí, com o tempo, conforme você vai aumentando o número de atendimentos, você vai investindo em funcionário. Fala que é um investimento. A parte do comercial precisa ter, você precisa ter um representante da visita, que a gente chama, que é Aham. aquele cara que vai estar na rua, ou aquela mulher que vai estar na rua, visitando, fazendo o formiguinha, indo em cada consultório, entregando bloquinho de pedido. Quando é aniversário, a gente dá um mimo ali Olha só, é, essa dica é importantíssima. dia da secretária, a gente faz um evento super legal, a gente chama todas as secretárias, elas vão lá, coffee break. E esse comercial, a gente é super ligado nisso, assim, quem a gente já visitou, quem a gente não manda faz um tempo. Hoje o sistema fica, a gente consegue ver ali qual dentista está mandando mais, qual Verdade. dentista está menos. Então, por que ele parou de mandar? O que está acontecendo? Alguma coisa que a gente errou? Ou ele não está feliz por algum motivo? Então, Aham. essa é importantíssima. Ela tem viva ali as indicações e ela tem esse feedback constante. Então, essa parte do comercial é muito importante. Eu faço visitas também, não com a constância que eu fazia antes, mas faço sim, gosto de fazer. Muitas vezes eu tiro dúvidas sobre tomografia, porque tem muito dentista que quer pedir tomografia, mas ele não pede porque ele não sabe, porque ele É, não entende o tema, ele não sabe manipular, então você tem que pegar ali quase que dele, tá certo, ele tem que fazer isso para que ele tenha essa com a tomografia, né? É. sim, verdade. E você está falando aí da solicitação, que às vezes o dentista não sabe solicitar, né? E acontece muito de vir pedidos assim, errados, né? Que às vezes o dentista quer uma avaliação endodôntica e pede num FOV grande. Uhum. Algumas clínicas, vejo que há uma divergência. Algumas clínicas acabam mudando o protocolo sem conversar com o dentista que solicitou e outras fazem como o dentista pediu. É uma situação complicada, né? Porque a gente sabe que a gente não vai entregar o resultado que ele quer. Sim. O que você falaria assim para o dono de clínica, né? Assim, seria interessante colocar um termo de consentimento para o paciente ali, ó, você vai fazer uma tomografia que é diferente do pedido do dentista, mas é que é necessário para o resultado. Como que vocês agem nesse caso? O que acontece muito, assim, a gente sempre pede, de fato, para que o dentista coloque o motivo do exame, porque só quando ele colocar um motivo, ele não precisa muitas vezes falar, não, eu quero FOV tal, do Uhum. voxel tal, porque muitas vezes ele não entende. Se ele colocar um motivo, a gente já vai entender que, é dente 26, possível trinca. Ah, peraí, então eu vou fazer um FOV pequeno, um FOV para endo. Ah, não, Aham. eu tenho maxila para fazer um protocolo. Então, você sabe que você vai fazer uma tomografia total, né? De maxila total. Vai fazer... Não precisa ser um voxel tão, assim, pequeno. Então, a gente mesmo consegue mensurar isso, né? Então Consegue. você faz esse ajuste de acordo com o motivo ali do exame. Claro que muitas vezes eles pedem a maxila para avaliar, por exemplo, e aí mesmo assim eles colocam, eu quero fazer a maxila toda, mas eu quero ver se tem uma suspeita de trinca no 25. É. Então, o que a gente E aí que rola a briga, Isso aí né? tem demais. sabe o que a gente faz para acabar o problema, para o paciente não ter que voltar? A gente faz a outra aquisição só do dente 25, é a melhor coisa. Que Mas aí tem que cobrar mais do paciente? tem que cobrar mais. Uhum. Tem que cobrar mais. Porque tudo bem, é uma outra tomografia, só que assim, se a gente parar para pensar quantos pacientes que acontecem isso, também não é uma frequência tão grande. A nossa ideia, lá, eu ia perguntar isso, falar isso. A nossa A Tainara. solução para o problema do dentista. Então, se no caso a tomografia precisar fazer mais uma tomografia, a gente não cobra por isso. A gente prefere entregar ali um exame mais completo do que a Uhum. gente fazer aquele pedido e depois falar para o paciente assim, olha, então você vai ter que voltar lá, porque o FOV é outro. Aí o paciente já fala, pera, mas por que eu vou voltar? Eu fiz lá, sabe? Aí você já vai criando uma indisposição que você não precisa e você evita se você fizer a pequena região ali que ele está na dúvida, entendeu? Eu E acho aí, que isso agrega mais, mesmo uhum. que seja uma outra. Aí você evita o retrabalho, né? Porque assim, o paciente voltar, você também tá tendo um outro gasto ali, né?
do paciente ter que voltar e fora o desgosto do paciente ter que voltar. Você pode morar numa cidade pequena. Se você Não pede para gosto. ele voltar, ele tem, ele já vem com raiva. Já Não, vem é com a todos mesma os coisa se fosse ranços. com a gente, né? Tivesse que voltar em alguma clínica médica para refazer o exame. A gente também não E, ia gostar. ó, perguntar, É, ou cobrar mais ou não pelo FOV, não, assim, quando é FOV grande, na verdade o valor já é mais alto, né? O valor já não é de um arco só. Então, quanto maior o FOV, mais caro o exame. Sim. O exame de 2 arcos é um preço, né? O exame face todo é outro preço. Um exame, um arco só é um outro preço. Então, assim, tem variação de preço. O que a gente aham. não cobra mais, de fato, é quando ele perde um arco todo e ali na explicação dele ele fala, tá, mas tem um dente em específico que eu preciso ver mais detalhes. Aí a gente faz só daquela região e não cobra por Aham. isso. Acho que ficou O que claro. eu sempre, Muito. o que eu sempre oriento nas clínicas, porque, né, isso é uma coisa assim que também vai muito do treinamento ali dos funcionários, né? Muitas vezes, assim, eu falo, né, para as técnicas das clínicas e tal. Olha, quando vier pedido assim, já liga para o dentista. Já tenta tirar dúvida enquanto o paciente ainda está na clínica antes de fazer o exame, fala para ele aguardar um pouco e fala, olha, tem uma, né, algo que não está muito certo aqui no seu pedido, que eu preciso confirmar, e aí você liga e já tira essa dúvida antes de fazer, porque É aí o você mais, acaba. é o mais fácil. Mas às vezes você não consegue falar com o paciente, né? Porque querendo ou não, é um desgaste ali do equipamento a mais, né? Que isso E acaba tendo, né, que ser contabilizado, mais tempo na clínica, né? falar com o dentista, e às vezes ele coloca maxila porque ele acha que o tomógrafo só faz a maxila. Então ele fala maxila Sim, é por falta e de conhecimento. 5. Então é mais fácil você ligar se ele fala, não, na verdade minha dúvida é do 25, mas eu pedi uma maxila. Então vai lá e vai fazer só daqui do 20. E explicar, né? Porque a gente vai, é o trabalho da formiguinha, que nem, né, você falou no marketing, isso também é o trabalho da formiguinha. A gente também tem essa função, né? De ensinar como é feito o pedido. Falar, não, doutor, para endo tem que ser um FOV menor, né? Porque senão eu não vou conseguir te entregar o diagnóstico ali, né? E aí o dentista vai aprendendo, né, também a Tem uma solicitar. pergunta aqui do Sérgio: o que se vende? A aquisição, o FOV ou o laudo? Na verdade, o laudo, ele está incluído, a gente não vende, né? O laudo, ele é obrigatório. A clínica que vende a tomografia e cobra mais pelo laudo, ela já está fazendo uma infração ética, ela já nem pode. Você Total. pode exigir, falar, olha, você está colocando aqui que com laudo é mais caro. E eu exijo que seja o meu exame com laudo pelo valor que você colocou aqui sem laudo. Porque é obrigação de vocês me enviarem o laudo. Então já começa aí, né? O polêmico. Mas muita gente não sabe. Então tem requisição que tem ali exame com laudo e sem laudo. Então não pode. Isso É, não pode fazer. é Então, o errado que fica parecendo, muitas vezes feito errado, fica parecendo que é certo, e, mas não é. então Mas respondendo não é, é infração ética, né? Todo exame tem que sair laudado da clínica de radiologia e não pode ser cobrado nenhum valor diferenciado por isso, né? isso, É importante sempre ressaltar isso. com certeza. Então, assim, o que se vende, a aquisição, na verdade, sim, a gente vende a aquisição junto ao laudo. Então, tem aquisição, respondendo aqui que você colocou FOV, de certa forma, sim. Então, como eu falei, se for um FOV estendido ali, é uma aquisição maior, então o valor é mais caro. Se é apenas um arco, o valor é mais barato. Então, aí vai É, variar de clínica para clínica. Mas o laudo tem que estar incluído nessa aquisição aí. Né? Já com tem que certeza. estar. O laudo e o template, né? Às vezes tem, aí assim, é interessante também pensar falar das parcerias, porque tem dentista, e hoje em dia virou a moda. Os dentistas, né, isso. Os dentistas só querem, não, só me manda o Daicon, porque eles aprenderam a manipular, eles acham que sabem mais do que a gente, né? Então, assim, aí eles falam, não, isso é para mandar só o Daicon, quanto fica, né? Eu não quero o laudo. Exatamente isso. Isso é um impasse, né? De você fazer também valores diferenciados para alguns serviços, e às vezes o dentista fala, não, eu só quero laudo, eu não quero template porque eu manipulo aqui. E Uhum. aí, às vezes, a clínica também consegue, né, fazer algum tipo de parceria desse jeito. É assim, ó, o que a gente estipulou na nossa clínica? Mesmo que o dentista peça sem laudo, eu não quero, porque eu quero agora, porque o paciente está com dor. O que a gente faz? Fala para ele, ele pode receber ou levar o exame, porém, o laudo vai estar disponível em 24 horas no sistema. Então, ele ou o paciente podem acessar ou buscar pessoalmente o exame. Então, a gente tem um respaldo, que aquela imagem foi laudada. E aí, documentado, né, que o dentista solicitou
sem, mas a gente sempre coloca, ó, o laudo estará disponível para você Aham, buscar. ele querendo ver ou não, né? Querendo ou não. Então, ele pode até levar na hora. A gente também tem a opção de ser um exame express. Às vezes, em 1 hora, a gente tem um radiologista ali que está apto para laudar e mandar o exame. E é o que eu falo, não adianta o dentista pedir, eu só quero o template. Não, não é só o template, porque a gente fica montando o template. E a gente monta de acordo com a necessidade do dentista. Sim. Então, às vezes eles falam assim, eu quero sem laudo, mas eu quero template. Eu quero só as imagens. Eles não sabem nem o template, né? Eu quero só as imagens. Só me manda as imagens para eu ver rapidinho. Tem de tudo. Tem só laudo, tem só template, tem de tudo. Só Daicon. Isso, para quem não é dentista, aliás, para quem não é radiologista, só para entender, gente. Quando a gente faz o template, a gente já está laudando, porque essas imagens que a gente faz não são simples cortes. Então, vamos supor que eu quero ver uma endo do dente 26. A gente separa as raízes, ó. A gente acha o longo eixo, a raiz palatina, a mesiovestibular, a mesiostadora, ali um bom tempo para fornecer essas imagens para vocês. Não é como, por exemplo, a tomografia médica, que sai aqueles impressos sequenciais que realmente não tem um critério ali. Tanto que na área médica sai ali axiais, a sequência dos coronais, sequência do sagital e só. Não tem a setinha que a gente coloca, não tem o longo eixo do dente que a gente coloca. Então, é muito mais trabalhoso. Na verdade, você digitar o laudo dá menos trabalho para montar o template, às vezes, dependendo da finalidade. A não ser que você fale, não, vou colocar um implante, maxila e dêntula, beleza, aí realmente é mais rápido, que você vai fazer lado direito, lado esquerdo, sem muito segredo. Mas a maioria, quando pedem só as imagens, é para ver se tem trinca, para ver se tem um canal acessório. Então, tem tudo isso, né? Deixa eu ver aqui. Com certeza. Ó, Tainara, que é da Plantor Radiologia. Tainara, aproveita que ela abriu a clínica há pouco tempo. Aproveita para tirar todas as dúvidas aí, Tainara, com a voz da experiência que é a Roberta. Aproveita aí. Beijão, viu, Tainara? O Sérgio falou que se expressou mal. O foco deve ser dado na aquisição ou no diagnóstico. O que eu entendi o que ele quis dizer. Por exemplo, você vai fazer uma toma de FOV com FOV pequeno, né? 4x4, 5x5. Você cobra pela região, ou você pode cobrar assim, não, para dente incluso, de região eu vou cobrar um valor e de endo eu cobro outro. Porque tem clínicas que trabalham pelo motivo do exame. Eu acredito que seja isso. Eu acho que não. Vê se eu consegui desmistificar aí, sério. Existe muito isso. Mas na nossa clínica, não. É um valor só. Como se fosse... É de acordo com o seu, né? Por exemplo, pra gente, é o mesmo valor que o radiologista vai ganhar se ele laudar o vinco ou se ele laudar o arco inteiro. Mas, se ele laudar maxila e mandíbula, aí são 2 arcos. Entendeu? Uhum. Aí, por que exemplo, depende muito disso, né? Também do radiologista que você tem, né? Isso também acaba diferenciando. Também. Assim, para endo é um valor, para implante é outro valor, aí a gente acaba fazendo só, dividindo só por arco. Mas aí é cada mesmo. Legal. Eu acho que era essa a pergunta. O César Barros perguntou: o que vocês acham das clínicas que oferecem somente o Daicon sem o template? É infração ética, né? O que não, o que a gente mas ele não falou sem o laudo, só sem os templates. Templates normal, sem o laudo, que seria infração ética. Eu acho que é uma tendência, né, que está crescendo aí, liberação de exame só Daicon, né, sem os templates, com laudo, né, a gente sempre considera aqui que está com laudo. Template, César, não tem problema nenhum. Se o dentista, o Daicon, ele souber manipular, ele tiver ali o software ou o viewer, não tem problema nenhum. Eu acho que as imagens... o laudo, né? Na minha opinião, Isadora, eu acho que liberar o Daicon só com liberar o Daicon e o laudo não há problema. O problema eu acho que tem que ser sem o laudo, né? Isso, exato. Exatamente. Porque os templates bonitinhos com apontamento, né, é muito da odontologia mesmo, né? Que a gente que deixa tudo já mastigado, né? Porque são muitos detalhes e coisas muito diminutas, né? É importante levantar aqui que ele até está falando, o viewer é uma excelente ferramenta, mas não basta somente o Daicon. Na verdade, são poucos os dentistas que sabem realmente manipular, né? Assim, porque a gente sabe que precisa de uma prática aí constante para você conseguir ter achados na tomografia. Não é simples, né? Mas principalmente o laudo não pode ser menosprezado. E, assim, se eu fosse dentista, eu nunca
pediria para não tirar as imagens, porque eu acho que aí também pode ter alguma informação importante que às vezes não foi falada no áudio e você consegue E uma visualizar. coisa É, importante, eu sempre falo, assim, por exemplo, tem muito equipamento de tomografia que não tem o FOV da região. Então, ele quer ver o 17, mas tem que adquirir a maxila inteira. Consegue entender? Então, sim. qual é o problema disso? Que o radiologista ele vai ter que laudar tudo. Então, Ele ele tem que lauda o laudar volume, né? O radiologista lauda o coisa. volume, tudo que tá vendo. A pessoa pagou para o dente 17, adquiriu tudo, eu não vou laudar. Não, tem que laudar tudo. Então, a partir do É, momento que pegou o volume maior, tem que laudar tudo. Ah, saiu um pedaço da fossa nasal, eu estou vendo um espessamento na fossa nasal. O que eu faço? Escreve lá. Por isso exatamente. que eu acho que o exame de implante não pode ter valor diferente do de endo, porque você tem que laudar o volume todo e às vezes dá mais Sim, trabalho para laudar o de implante do que o de endo. sim, é verdade. Não, eu falo, aqui na região gente, é o mais fácil, na minha opinião. A não ser que assim, ai, tem artefato, o dente TV trinca, aí você fica 1000 anos lá tentando achar alguma coisa ali para É, pôr, alguma coisa assim. Mas fora isso, é bem melhor você laudar uma pequena região do que uma região inteira, é. com certeza. É interessante, eu vou até fazer um adendo, que eu e a Isa, a gente lauda no iDixel e eu sei que você lauda no Evol, né? E os dois softwares têm uma ferramenta que quando a gente faz os apontamentos, elas ficam gravadas ali. E se, né, se a gente enviar o viewer, o dentista pode só clicar naquela opção e já ver exatamente o corte que você apontou ali. Então, Exato. assim, isso também é uma coisa interessante para navegação, né? Mas o laudo essencial. É isso. A Sabrina falou, tá ficando difícil a radiologia. Calma, Sabrina, não se desespere. Ó, a Tainara tá perguntando de novo aqui da Pantô. Dentista não avisou que precisava de um exame de urgência. Clínica arca com a despesa a mais pelo laudo de urgência? Tainara, ó, já eram nossas próximas perguntas, Tainara. Na Já verdade, essa da urgência tava na lista. se cobra ou não pela urgência, né? Primeiro, porque não são todas as clínicas que Ó, cobram pela urgência, né? agora a gente começou a fazer a exame que a gente chama de express, né? Que ele precisa ali, porque a gente tem que mobilizar um radiologista, muitas vezes ele está fazendo outros exames, ou ele não consegue fazer agora, tem que chamar outro. Então é cobrado sim. Agora, se o dentista não avisou, ai meu Deus, difícil essa Porque pergunta, né? como é que você cobra o paciente depois, né? Esse que é o problema. Isso daí tem muito. E aí as urgências para implante. Ah, é urgente. Ele tá com dor? Não, é Eu, implante. eu acho assim, a gente não É, dá, mas nos casos que avisarem, eu acho que a gente tem que usar do bom É, senso. Ah, essa vez não avisou, tal, e aí o rádio, sei lá, eu acho que se fosse uma coisa frequente, eu acho que é sacanagem. Eu acho que você tem que falar, poxa, sim. tá mandando toda hora falando que não é urgente, a gente tem custo disso. Aconteceu uma vez esporadicamente, aí eu acho que não tem que cobrar ali pelo se a é. Tem clínica que eu trabalho que eu falei, gente, vamos começar a cobrar taxa de urgência, porque tudo tá virando urgência agora. Então né? aí eles começaram a cobrar e eu também cobro, né, para eu fazer os laudos, porque como eu só trabalho à distância, é uma coisa até a gente comentou na live, nossa live de organização. Quando você vai fazer uma urgência, você para tudo que você tá fazendo para entregar aquilo. E você acaba com a sua programação do dia. E aí parece até que eu já fico meio perdida, assim, quando eu entro em urgência, eu falo, meu Deus, para onde eu vou, né? Porque a gente já tá com aquela programação mental. Então, assim, acaba tirando muitas vezes o que o radiologista vai fazer ali da fila, atrasando às vezes outros exames para atender a sua urgência. E para a clínica também, né? Eu acho que quando você vai entregar um serviço diferenciado, você pode cobrar por ele, né? Sim, Isso pode é uma coisa assim, ai não, hoje, ó, fala, olha, hoje eu vou quebrar seu galho. Mas E, nas próximas você tem que e- avisar, porque o paciente é cobrado ir. X por isso. Não, eu é, acho que por aí é uma questão de você conversar, de bom senso. E às vezes também você fecha a porta e às vezes você é mal interpretado, mesmo que você esteja certo. É, Porque aí a dentista fala, ah, também não vou mandar mais para ela. Primeira vez que acontece isso, ela é faz isso. intransigente, né? Não, tem que cuidar. Viu? É. Hoje em dia tá difícil. Aí perguntaram aqui, César, vocês acham que um dia iremos solucionar o prejuízo provocado pelo artefato metálico? Eu acho que já melhorou muito, César. Opa. Comecei no iCat e hoje estou no Stream, posso dizer que melhorou muito. Porque, na verdade, os o receptor de imagem e tudo, ele já tem uma tecnologia melhor para minimizar
artefatos. Então, eu acho que estamos melhorando, viu? Tudo questão de tempo, né? As pesquisas estão aí evoluindo, né? E quem sabe, não sei se estaremos vivos para acompanhar essa tecnologia aí. Tá sendo artefato e etc, né? Então, mas já não sei. melhorou bastante, bastante. E o ideal é realmente assim, os aparelhos hoje têm mais tecnologia. Então, assim, quando a imagem já é adquirida com uma tecnologia superior e você vai manipular no software, assim, não adianta achar que vai ter milagre. Não vai ter milagre. Não vai ter software que faça milagre numa imagem que não seja de alta resolução. Pode melhorar, mas não vai ter milagre. Né? Então, assim, são os aparelhos e por isso que, infelizmente, eles custam muito mais caro. Muitas vezes o preço de um aparelho, né, de alta resolução, você compraria 2 ou 3, né? E aí isso é uma escolha, né? Isso acaba sendo uma escolha na hora de você montar a clínica, né, Roberta? E o software... Tipo, se você quer trabalhar com um tipo de aparelho para um público, fala um pouquinho sobre isso. Qual a sua opinião em relação a isso? Aparelhos, né? Investimento nos aparelhos. Investir em tomógrafo, gente, não economizem. Claro que você vai ter, às vezes, ali, conseguir investir isso agora, mas não economizem em termos de qualidade de imagem. Assim, tem empresas que eles facilitam muito o pagamento, mas muito. Você fala, gente, estão quase me dando equipamento. Então, desconfiem, porque, assim, quando é demais, você fala, pera, mas por que um ele divide em 60, o outro ele divide uma carência mais 120 meses, sabe? Aquelas coisas assim. Então, desconfiem quando é muito fácil. Mas, claro que é o primeiro ponto. Tem que saber qual é o tomógrafo que você precisa. Se é um tomógrafo de FOV estendido, se pequenas regiões já solucionam. Ai, gente, minha filha... Não tem importância, chama ela para participar da live. Ela é fofa. Eu vi uma foto dela. Tô ruim agora, porque meu marido era para estar com ela. Deixa eu ver ela. Traz. Tem aqui, peraí. Já é quase. Mãe, faz parte. Já é quase. Oi! Oi! Vai bombar, gente. Manda beijinho pra gente. Que linda. Linda. Ai. Daqui a pouco ele vai se dar conta, ele vai subir aqui. Ai, meu Deus. Não, fica tranquilo. Mas eu acho que é isso que você falou. Acho que depende muito também se o tomógrafo, da região que vai ser instalado o tomógrafo, se é interior, se é cidade grande, né? Porque às vezes, cidade grande, você vai caber um tomógrafo de alta resolução, mas às vezes interior, esse investimento não vai ter retorno, né? Sim. Então, às vezes, você tem que investir num equipamento que seja mais em conta. Mas eu acho que é importante a gente falar também que às vezes a pessoa fica tão focada no equipamento que esquece do resto, né? Esquece do software, porque também não adianta comprar um tomógrafo muito bom e não ter... Eu acho que é um conjunto. Muitas pessoas perguntam o que é mais importante, o tomógrafo ou o software? Eu acho que é um conjunto. Eu acho que você tem que se preocupar com tudo. Não pode deixar um equilíbrio. Você tem que preocupar, igual a gente falou lá no começo, com o atendimento da clínica. Então, é um conjunto ali. De fatores, né? Não é assim, comprei o melhor equipamento, pronto, acabou, minha clínica vai ter sucesso. Menina, não é tão simples. Um segundo, conversem entre vocês. Tá. Segundos. Eu vou levar. Ela vamos olhar na temática, Dia das Mães. A Tainara falou assim, sim, eles dizem que não é urgência, no dia seguinte chamam perguntando onde está o exame. E aí o radiologista fica doido. A Roberta falou, né? A primeira vez você conversa e fala assim, a gente cobra taxa de urgência, dessa vez eu não vou cobrar, mas nas próximas a gente vai ter que cobrar, né? Então, avisa, né, que assim, que cobra e que das próximas será cobrado. Que infelizmente a urgência não tira a rotina da clínica, do radiologista para laudar, né? E aí isso complica um pouco. Deixar bem claro os prazos estipulados. Tal exame eu entrego em tanto tempo que vai estar no sistema, e aí tanto tempo vai ser entregue, né, na sua clínica. E aí conversando, só que aí tem que ter o jogo de cintura, né? Tem que ter esse jogo de cintura. Falar, hoje eu vou quebrar galho para você, na próxima a gente tem que ser cobrado do paciente essa urgência. E eles têm que entender que a urgência também tem um prazo. Né? Porque às vezes a urgência eles acham que é daqui a 1 hora, e não é toda a clínica que trabalha como a Roberta, né? Que tem esse express. Tem clínica que 24 horas o prazo de urgência, né?
urgência, nossa, tem que ser no mínimo 24 horas. Gente, é muito complicado liberar urgência antes de 24 horas, assim. A gente que é radiologista e trabalha para várias clínicas, a gente recebe solicitação de várias urgências, não é só de uma clínica. Então, é bem complicado, assim, ficar abrindo sistemas diferentes para laudar, né? Porque cada hora, cada clínica é um sistema. Então, você tem que fechar tudo que você está fazendo para fazer aquela urgência. É um pouco fora da rotina. E tem mais uma aqui do José. O que vocês pensam da solicitação evolução geral? Acho que avaliação geral, acho que eles querem escrever. Que tá misturado com espanhol aí, hein? É uma prática comum da República Dominicana. Que o pessoal escreve avaliação geral, né? E não especifica o que quer. E provavelmente esse dentista não pediu um check-up antes para fazer uma avaliação geral e já foi direto para tomo, né? Acontece muito isso. Aí você fala, então tá, né? Vai fazer a avaliação geral com a tomo, aí como é que você vai ver ali cárie, né? Que é o básico, porque você tem que começar sempre pelo mais básico, né? Então é meio ruim mesmo quando acontece isso, quando é solicitação. Mas, por exemplo, uma avaliação geral, geralmente a gente não manda, por exemplo, um dente detalhado, condutos, como detalharia uma toma específica de endo, por exemplo, né? A gente avalia as principais coisas, lesões, um conduto não está obturado, você relata. Mas aí você não fala naquela riqueza de detalhes, né? Geralmente você acaba sendo mais genérico, vamos dizer assim. Porque ele não especificou, né, a suspeita dele, então acaba que você faz uma avaliação realmente geral. E, Roberta, em relação ao investimento inicial da clínica, você tem uma base aí para dar para o pessoal, assim? Não sei se vocês continuaram falando na hora que eu levei ela lá embaixo. Eu estava falando só para eu concluir, assim, o que eu falo de equipamento, você investir num bom equipamento ou não, eu falo assim, depende muito de onde você mora e a necessidade. Por que eu falo necessidade? Tem regiões que não tem bucomaxilo ou áreas assim que precisa de FOVs muito grandes. Então, às vezes você pode investir num equipamento de FOVs menores, que é mais barato. E então, assim, investir, o que eu falo assim, quando você vai falar em qualidade de imagem, não é só o tomógrafo em termos de, ele tem boa qualidade, então vai ele. Tem que pensar também no pós-venda, se tem peça, se tem assistência desse tomógrafo, porque às vezes você compra um equipamento maravilhoso, mas para você quebrar uma peça, vir ali da finura depois de 45 dias, aí você para o seu serviço. Então, tudo isso você levar em consideração. A qualidade da imagem, se tem assistência técnica daquele equipamento, se é boa, se está aqui no Brasil. E assistência, a gente tem que pensar na região que você mora. Isso. Porque o nosso Brasil é muito grande. A gente que tá aqui, você tá em Bauru, eu tô aqui em Santos, São Paulo, a Isa ali em Goiânia, é mais fácil. Agora, quem tá mais lá, né, nos extremos aí do país, mais para norte, mais para nordeste, para os interiores aí do nosso Brasilzão. Porque, claro, a gente já parou equipamento nosso, equipamentos ótimos, mas aí, quanto tempo resolve? Se é uma empresa que resolve rápido, se é uma empresa que já manda um técnico ali em 4 horas. Então, tudo isso aí conta, não é só você ter um bom ou não tomógrafo. Em relação a valores, depende muito também. Como eu falei, se for FOV menor, às vezes você compra um 3 em 1, que são os tomógrafos híbridos, né, que a gente fala, que ele faz PAN, tele, tomo. Então, vai variar aí. Tem equipamentos usados, às vezes tem equipamentos usados que são muito bons, porque às vezes a clínica troca de equipamento, quer dar um upgrade e vende, põe ele à venda, também é uma boa opção, mas vai aí de uns 180 até 300 mil reais, mais ou menos, aí podem me ajudar aí, mais ou menos. Eu acho que começa aí os usados, né, que a gente consegue comprar ali a partir de 150, né, e às vezes até menos, né? Aí vai até 200, 250, e aí os que são alta resolução chega ali nos 500, nos 600 mil, né? Então é uma faixa muito grande, é uma diferença muito grande de valor. Isso aí, no caso, só tomografia, que a gente chama de dedicados, né? Aí é um preço mais elevado. Eu vou, principalmente, pegar um FOV maior, então eu vou pegar aí um FOV aí 7 por 20 e pouco, aí FOVs maiores, eles vão ser mais caros. E aí vão girar em torno de 400 a 700, 800 mil. Então, assim, é um investimento alto, mas com certeza é uma ótima tecnologia, né? E não é só o equipamento, né? Você tem outros gastos, né? Hoje em dia, além de
o leitor de periapical, aí a gente tem outros aparelhos, tem reforma, né? Com Então, tudo, e reforma a gente sabe, vai gastar 100 mil? Não, você vai gastar 200. Sempre vai ter, Não, né? Quem faz obra sabe, né? assim, quem está investindo em clínica, ela tem que pensar que ela precisa ter um caixa ali, ela precisa ter uma reserva. Porque, parou o equipamento, ele não está na garantia, o valor das coisas são muito caras, assim, sabe? Uhum. Uma ampola, é o braço da tele. E aí é 30, 40 mil como se fosse nada, sabe? Os orçamentos são altíssimos, essa é a realidade, viu, gente? Então quebrou, aí fora e a visita do técnico em torno de 3 mil reais só para ele ir lá ver o que está acontecendo no seu equipamento. Uhum. Então, você vai pagar a visita do técnico, mais a peça que quebrou, que aí você vai ver o quanto que ela vai custar. Então, garantia é uma coisa interessante também. Se o equipamento, quantos anos ele tem de garantia ali, entendeu? É importante fazer seguro na casa ali, em relação à energia, queda de energia. Tudo No break, né? Porque também isso também é muito caro, no break. E quando ele dá problema, é lixo e compra outro, muitas vezes, né? Não tem conserto, né? E São todos o equipamentos. investimento não para ali no equipamento da Tomo, né? A gente tem um investimento na periodical, um investimento no scanner, e que chega ali em torno de 1 milhão e meio, 2 milhões. Então, é um investimento bastante alto e que vai exigir a dedicação ali do dono da clínica, a presença, para fazer com que haja um retorno, né? isso. Para quem está começando agora, quero me aventurar nisso. Aventurar não, empreender na radiologia. Uma coisa que tem que pensar e que tem que calcular e tem que planejar. Tem que ter o mercado, se ali naquela região da cidade tem outras radiologias também, se elas são muito próximas, quantos habitantes tem ali naquela cidade, se comporta ter mais uma clínica. Quantos Depois, dentistas tem na cidade, né? com Quais são as especialidades que nem você falou? Que isso já determina também a compra do seu aparelho, como você tinha dito, né? isso, então assim, isso é importante. Aí depois pensando em infraestrutura, o local que você escolher, no caso, para fazer a sua clínica, tem lugar para estacionar? Isso é uma coisa importante, pelo menos aqui é Sim. uma coisa aqui no interior que as pessoas falam, tem lugar para parar? Isso é uma coisa importantíssima. E se Então, não aí, tiver, às vezes tem algum convênio com estacionamento perto, que tem algum desconto, né? Ou que você pague, não sei, né? Às vezes você então, consegue fazer um convênio e pelo menos dar um desconto para o aí, paciente, né? Eles gostam. a infraestrutura local é importante. Se a casa é muito antiga, pensem bem, porque às vezes você tem que mexer muito na infraestrutura em relação à eletricidade para passar todos os cabos de rede, para